Dia, meus amores. Nossa aula hoje é de português, certo? Vocês vão aprender dois assuntos bem facilzinhos, certo? Prestem atenção na explicação do vídeo para poder fazer a atividade. Hoje é mais explicação, certo? Do que atividade. Aí na próxima aula a tia passa mais atividade. Mas prestem atenção na explicação para entender o assunto, tá bom? Bora lá. Português, como eu disse, é para vocês prestar atenção nos assuntos, porque depois é que vai vir mais atividades. No livro ele traz pouca atividade, porque é uma revisão que vocês já estudaram nos anos anteriores. Então, assim, por isso que o livro não traz tanta abordagem, certo? Então vai ser bem pequenininho, prestem atenção na explicação, tá bom? E depois respondam algumas atividades que tem no livro, mas na próxima aula é que a gente vai fazer uma atividade assim, de revisão mesmo, tá? Ó, os assuntos são adjetivo pátrio e locução adjetiva, certo? Vejam só. Quando fala que é adjetivo pátrio, já tem o nome revisão, tá vendo? Foi como tia disse, é como vocês já tivessem estudado em outras séries esse assunto. Um adjetivo pátrio nada mais é que uma qualidade que dá a alguém ou a algo, porém pátrio de algum lugar, certo? De algum país, de alguma cidade, por exemplo. Nós somos surubinenses. Então, por exemplo, Marcela surubinense. Marcela é um substantivo. Marcela é o quê? Surubinense. Então, surubinense é o adjetivo pago. Lembrando que adjetivo é tudo aquilo que dá qualidade, né? Boa ou ruim. Então, não tá me dando qualidade, tá dizendo de onde eu sou, né? Sou brasileira. Então, brasileira também é adjetivo pátrio, né? Tudo que indica lugar é adjetivo pátrio, certo? Por exemplo, aqui, ainda daquele trecho da reportagem do mar de plástico, né? Do lixo no mar, certo? Por exemplo, ó, a grande mancha de lixo do Pacífico, localizada entre a costa oeste estadunidense. Lá no livro tem na costa oeste dos Estados Unidos e do Havaí. Mas ele substituiu os Estados Unidos pelo nome estadunidense, que significa que é dos Estados Unidos. Aqui ele botou amazonense, mas é de onde? Do Amazonas. Francês, da França. Entendeu? Para eles não colocarem duas palavras, que é a locução adjetiva, quando eu falo de surubim, do Brasil, eles resumem brasileiros, surubinenses, estadunidenses, franceses, alemães, entendeu? Então, tudo quando vinha assim, digamos, de lugar, dizendo de lugar, é adjetivo pátrio, tá? Aí aqui tá perguntando assim: no trecho da reportagem foram destacadas três palavras: estadunidense, amazonense e francês. A qual classe gramatical elas pertencem? Classe gramatical existe 10 na língua portuguesa: substantivo, adjetivo, pronome, verbo, uma infinidade. Então, a que classe gramatical ela pertence? Já tem dizendo aqui, ó, adjetivo, né? Elas são adjetivos. Explique sua resposta indicando a função dessa classe, ou seja, adjetivo, porque o adjetivo dá o quê? Uma qualidade ao substantivo, certo? Aí vocês vão colocar aí. No outro pontinho, tem dizendo assim: além dessa função apontada por você, esses termos também indicam lugar de origem, perdão, nacionalidade de algo ou alguém. Por ter essa característica, como esses termos são chamados? Os adjetivos de lugares é adjetivos o quê? Pátrios. Só isso, certo? Aí vocês colocam adjetivos pátrios. Bem facilzinho, não é? A atividade é essa. Aí vem agora explicações. Por exemplo, mancha do Pacífico Ocidental. Ocidental quer dizer o quê? Do ocidente, mas colocou um adjetivo. Corrente norte equatorial, do Equador. Então, ao invés de colocar do Equador,
ele usou o adjetivo, que indica também de lugar, certo? Lembrando, adjetivo pátrio, adjetivo é tudo aquilo que dá qualidade ao substantivo, boa ou ruim, né? Mas adjetivo pátrio é aquilo que indica lugar, nacionalidade de algo ou de alguém, tá? Já a locução adjetiva é quando ele não quer usar o adjetivo pátrio. Ele quer usar realmente o de, o dó, certo? Por exemplo, lá, aqui, né, no primeiro tracinho tinha o quê? Estadunidense. Aqui, ele quer que você volte o trecho e escreva o lugar que é estadunidense, ou seja, dos Estados Unidos. Aqui, lá tinha o quê? Amazonense. É de onde? Do Amazonas. Aí coloca Amazonas. E depois tinha franceses. Franceses é de onde? Da França, certo? É isso que ele está pedindo para fazer aqui. Ou seja, lá ele usou o adjetivo pátrio e aqui ele vai usar a locução adjetiva. Que a locução adjetiva é quando tem esse de, da, certo? Aqui, ó, como vai ficar lá. Ao invés de ele usar estadunidense, amazonense, ele vai usar naquele trecho dos Estados Unidos, do Amazonas e da França. Ele não usou o adjetivo pátrio, ele usou a locução adjetiva, que tem o mesmo sentido, certo? Porém, o adjetivo pátrio é apenas uma palavra e a locução adjetiva é duas palavras, o da e alguma palavra, o dó e alguma palavra, né? Ó, olha aqui exemplos. Por exemplo, de entulhos, tá? De ciências. Então, são locução adjetivas, tá bom? Então, ó aqui uma dicasinha, ó. Geralmente a locução adjetiva ela é formada pela palavra de, ou dó, dá, dós, das, entendeu? Por exemplo, assim, amor de mãe. Tá vendo? De mãe. Então, é uma locução adjetiva. Amor de pai, né? É uma locução adjetiva. Cabelinhos de anjo, tá vendo? Agora, se fosse o adjetivo pátrio de amor de mãe, ia ser como? Amor materno. Tá vendo que materno já é o contrário, fica diferente de mãe, né? Se torna materno, uma só palavra, porque é o adjetivo pátrio, certo? Então, lá no material de apoio, lá atrás, vai ter um joguinho, certo? Lembre-se, lá nas folhas atrás, tem a página de qual é essa atividade. Então, lá atrás, você olha se é a atividade da página 33, para poder arrancar a folhinha lá, viu? É um joguinho da memória. Por exemplo, vai ter lá amor de mãe, que significa o quê? Amor materno. Amor de pai, amor paterno. Cabelinhos de anjo, cabelinho angelical. Aí eu quero que vocês joguem para vocês irem descobrindo, certo? O que são as locuções adjetivas, que é o que eu disse, quando tem duas palavras, sempre vem o de, dó, da. E adjetivos pátrios, né, que é de lugar, né, de localidade, certo? E adjetivo normal só aquele que dá qualidade a algo ou alguém, certo? Então, bem facilzinho, façam esse joguinho, destaquem lá do material de apoio, certo? Se eu não me engano, tem duas folhas, a primeira e a segunda, tá? Aí vocês jogam qualquer coisa, dúvida, qualquer coisa é só falar com tia, tá bom? Um beijo pra vocês e até a próxima aula.